70. Em FM, faixa estendida 85,7. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. Em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. 17 horas em Campinas. No ar, Bandeirantes Esportiva. E vamos até às 7 da noite com muito esporte, informação e opinião aqui no AM 1170 da Rádio Bandeirantes Campinas e também AM 1270 para Ribeirão Preto. Você também pode nos acompanhar na região de Campinas em 85.7 FM em faixa estendida. E a partir de agora, a convocação para o maior time do rádio e as principais manchetes esportivas de hoje. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista. Boa tarde. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. Informação que vem do Rio de Janeiro é que o atacante Luca e o Fluminense chegaram a um acordo pela rescisão de contrato. Com isso, o caminho fica livre para a Ponte Preta anunciar a qualquer momento a contratação do atacante, que chega para ser titular do ataque da Macaca na temporada 2022. E pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Ponte Preta está eliminada. Perdeu para o Fluminense por 3-0 na cidade de Matão e disse adeus à Copinha. Júlio Nascimento. Avante, avante, meu Bugre. Destaque do Guarani, jornalista Júlio Nascimento. Diz aí, Júlio. Oi, Batista, um abraço pra você, pra todo mundo ligado na Bandeirantes. O Guarani segue no mercado em busca de mais reforços para a temporada de 2022. O Bugre inicia neste final de semana a sua pré-temporada na cidade de Sorocaba, inclusive com alguns jogadores que estiveram na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Daqui a pouco, todos os detalhes sobre nomes que interessam ao Guarani, como André e também Marquinhos Gabriel, e também a apresentação de Hernando, zagueiro que estava no Vasco, mas agora defende as cores do Bugre. E espero contribuir bem aí nos jogos, quando começar os campeonatos, para que possamos começar com o pé direito aí já na estreia e conseguirmos uma vitória. São Paulo. Salve o tricolor paulista. Volpe e Caleri testam negativo para Covid e se juntam ao elenco do São Paulo em pré-temporada. Santos. Agora quem dá bola. Sanches e Léo Batistão voltam aos treinos do Santos após Covid-19. Outro destaque no CT Rei Pelé foi a presença de Ricardo Goulart, que iniciou treinos físicos. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Palmeiras acerta empréstimo de Matheus Fernandes para o Atlético Paranaense até o fim de 2022. Volante vai viajar assim que testar negativo para Covid-19. Corinthians. Salve o Corinthians.
Corinthians monitora a situação contratual de Diego Costa. Atacante viajou para a Espanha e ainda não rescindiu com o Galo. Diego Costa ainda é a prioridade da diretoria corintiana. Lucésio Melo, presidente do Botafogo, diz que clube terá 100 milhões de reais por ano para investir no futebol após SA ser confirmado. Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. O bate pesado e o seu destaque diz aí CH. Oi, Batista, um grande abraço a você, especialmente ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, conectado conosco em todo o planeta. Olha, a gente sabia que seria difícil o confronto na Copinha Fluminense e Ponte, mas não precisaria ser da maneira que foi. Com o jogador expulso, tomando 3 no lombo, a Ponte foi um arremedo de time. O Fluminense passeou e mereceu a próxima fase vencer o jogo. Lamentamos muito, mas a Ponte encerra sua participação jogando mal e perdendo por 3-0. Está no ar, Bandeirantes Esportiva. Hoje vamos até às 7 da noite com muito esporte, informação e opinião aqui na Rádio Bandeirantes. A apresentação de hoje é de Carlos Batista. A produção é de Júlio Nascimento. Comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, de Tiger Man, o Tigrão. Reportagens, Antônio Lupe e Júlio Nascimento. Mesa de áudio, Alexandre Almeida. Gravações e imagens no YouTube de Joelcio Cardoso. Equipe técnica que tem o comando de Gil Kleber. Direção geral Rodrigo Neves e a direção de esportes é comigo, Carlos Batista. Você pode participar conosco pelo WhatsApp mandando mensagens para 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 17:07. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. A minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol. Tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141.
Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 974 17 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. Onde é que tem as garotas mais bonitas do Brasil? Onde é que tem famosos com histórias de emoção? Onde é que tem música, sucesso, pizza e churrascão? É aqui, todo dia é festa do Faustão. Só aqui, alegria na televisão. É aqui, de segunda a sexta no Faustão. Só no Faustão. Aqui o Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band. É bola! Lá vem Guarani pro Recife, cruzou na área, rasga, afasta, tira de qualquer jeito. Maurício Ramos mandou pra fora pela linha de fundo. Em escanteio pro Guarani bater. Não quis saber de brincadeiras. Fumagalli vai bater, Batista. Fumagalli vem pra bola pra fazer a cobrança. O time do Guarani tem 5 na área, 2 no rebote. Domingos e Neto lá dentro. Partiu o pé direito, levantou direto. É gol! Mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Batista. 17:14. Valdemir Gomes.
O da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável, e o seu destaque inicial. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Batista, boa tarde, amigos da Bandeirantes. Dentro daquilo que a gente conversava hoje no nossos donos da bola da TV Bandeirantes, a coisa não fugiu nenhuma vírgula, não é? O Fluminense, dentro da Copa São Paulo, na sua equipe sub-21, em comparação com a Ponte, era muito melhor. E só uma grande surpresa evitaria a eliminação da Macaca. Apenas uma grande surpresa. E ela não aconteceu. Prevaleceu a lógica de um time mais ajustado contra um time muito limitado, espaçado em campo, com erros de passes. Esse é a Ponte. O Fluminense ajustado, toques rápidos, individualidades com mais destaque, fez um placar do tamanho da sua superioridade na partida, passa às oitavas de final com amplos méritos a equipe tricolor das Laranjeiras, e a Ponte fica pelo caminho e mantém e deixa como marca positiva a sua garra, o seu espírito de luta, e como indelével constatação a sua grande limitação técnica. Parabéns ao Fluminense, passou o melhor, placar absolutamente justo no Ferreirão, Hudson Buck Ferreira, o Ferreirão, o estádio da Matonense, lá na linda cidade de Matão, Batista. 17-16 agora. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Informações da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe chega no pedaço com as quentinhas da Macaca. Diz aí, Lupe. Tudo bem, Batista? Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta sexta-feira. Como destaque do Tigrão e também do CH, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Ponte Preta não conseguiu, perdeu por 3-0 para o Fluminense e se despediu da competição na terceira fase. Não consegue, chegar às oitavas de final. A melhor campanha desses últimos anos aconteceu em 2017. A Ponte foi eliminada pelo Batatais nas oitavas de final. Batatais que inclusive chegou na final. Então agora haverá aí provavelmente alguns jogadores que disputaram a Copinha devem treinar no time principal da Ponte, até para que o Gilson Kleina acompanhe um pouco melhor a respeito do desempenho desses jogadores e se algum pode ser utilizado no campeonato estadual. Lembrando que eles têm aí a possibilidade, esses jogadores mais jovens, de serem inscritos na lista B, uma lista que tem algumas limitações, na verdade algumas regras, mas que não tem limite de inscrições. Então, algum atleta, algum jogador que acabou chamando a atenção do Gilson pode ser inscrito na lista B do Campeonato Paulista, onde a Macaca estreia no dia 26 contra o Palmeiras no Allianz Parque às 9h30 da noite. Em relação ao time principal, alguns jogadores que já foram contratados estão treinando no Moisés Lucarelli, porém ainda não foram anunciados. É o caso do goleiro Kaique França, do lateral direito Igor Formiga, além do zagueiro Fabrício, do meia João Pedro e também do atacante Luiz Fernando. E fazendo aquele trabalho que a gente tem realizado aqui na Rádio Bandeirantes, de ouvir companheiros de imprensa para saber um pouco mais das últimas atuações, dos últimos times que esses reforços acabaram jogando e como foram as atuações desses atletas. E hoje eu convido o Alberto Maciel, que é da Rádio CBN de Maceió, para falar um pouco mais do zagueiro Fabrício. Ele que é um jogador experiente, formado na base do Flamengo, passou pelo futebol de Campinas, no Guarani, teve destaque no Paraná e ano passado jogou pelo CSA de Alagoas. E o Alberto traz um pouco mais de informações a respeito de Fabrício, que deve ser oficializado nos próximos dias como reforço da Ponte, mas que já está treinando no Majestoso. Olá, amigos da Rádio Bandeirante em Campinas, um grande abraço. O zagueiro Fabrício não fez uma boa passagem pelo CSA. A chegada dele foi cercada de expectativa, muito pela base no Flamengo, pela participação no Paraná, que apesar de ter sido rebaixado
da Série B para a Série C, no Paraná, o Fabrício fez uma boa temporada. Jogador que, ao chegar no CSA, foi adaptado a jogar pelo lado esquerdo, como um lateral ou como um terceiro zagueiro, jogando pelo lado esquerdo. Tem uma bola parada muito forte, mas não se firmou no CSA. Ele foi atrapalhado pela falta de sequência e, notadamente, principalmente, por uma contusão séria que levou o jogador a ter uma ruptura de ligamento e ruptura de tendão. E nisso ele perdeu espaço no time, perdeu muito tempo fora da equipe e quando voltou absolutamente sem ritmo, sem uma condição física ideal. Em alguns jogos que teve a oportunidade, ele falhou muito em lances decisivos, em lances que levaram o CSA não só a tomar gols, também como a perder jogos. Então a passagem do Fabrício pelo CSA não foi uma boa passagem, esperava-se muito mais do jogador. Infelizmente ele não teve uma passagem feliz no time do CSA. Jogador que tem uma bola parada muito forte, que tem um posicionamento no sistema defensivo bom, mas que pelo CSA ele não conseguiu traduzir essas situações em algo positivo. Alberto Oliveira, aqui direto da CBN Maceió. Alberto Oliveira, o Maciel, de Maceió, foi o nosso entrevistado aqui para falar um pouco mais do Fabrício. E em breve, Batistão, ouvintes da Rádio Bandeirantes, principalmente os torcedores da Macaca, nós vamos realizar esse trabalho com companheiros do Rio de Janeiro, porque a Ponte deve oficializar até o início da semana que vem, provavelmente na segunda-feira. Nem descarto de surgir uma sirene no final de semana, anunciando o retorno do atacante Luca. A informação que veio do Rio de Janeiro é que hoje de manhã o Luca chegou a um acordo com o Fluminense, tinha muitas pendências financeiras para resolver com o time carioca. Vou até dar o crédito aqui da informação para o Vitor Lessa. O Luca acabou acertando aí um parcelamento de férias, 13º, premiações e outros detalhes que ficaram em aberto em relação ao Fluminense. E o Luca, rescindindo o contrato, a informação que eu recebi é que isso deve ser feito nas próximas horas, inclusive no bid da CBF, e aí, consequentemente, o caminho fica aberto para a Ponte Preta, que nos bastidores, pelo menos essa informação que eu tenho, já tem um acordo costurado com o Luca, dentro daquilo que a Ponte Preta pode oferecer para o atacante, e o Luca deve ser confirmado o próximo reforço da Ponte Preta para a temporada 2022 e chega com o status de titular nesse time da Macaca. O Luca, nos últimos anos, a melhor passagem, a melhor atuação dele pelas equipes foi na Ponte Preta, onde ele teve um alto número de partidas e principalmente um alto número de gols. Na época, o Luca era do Corinthians e veio para empréstimo para a Ponte Preta, fez até um campeonato paulista sensacional. A Ponte acabou, infelizmente, ficando com vice-campeonato estadual, só que na Série A do Campeonato Brasileiro, não fez uma boa campanha e, consequentemente, a Ponte acabou sendo rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Luca está cada vez mais próximo de ser anunciado como reforço da Macaca. Outros jogadores podem chegar? Podem. Principalmente um meia, mas por enquanto não existe negociação em andamento com nenhum jogador. A Ponte fez uma sondagem recente no Rildo, que é um meia, não é o Rildo que jogou na Ponte, é um meia que pertence ao Grêmio e disputou a última Série B pelo Brasil de Pelotas, mas por enquanto não existe nenhum tipo de negociação em andamento. O único jogador que está prestes a ser anunciado realmente é o Luca, que está a caminho do Majestoso. A respeito dos exames que foram realizados hoje de manhã, a Ponte ainda não tem o resultado em mãos e a partir desses resultados a Ponte vai definir se será mantida a pré-temporada ou parte da pré-temporada em Itu ou se esse período de concentração vai ser suspenso e, consequentemente, a temporada vai ser feita toda aqui na cidade de Campinas. Provavelmente amanhã a Ponte deve ter aí um parecer a respeito do resultado e também se vai ou não dar sequência na pré-temporada na cidade de Itu, Batistão.
Bom, CH, hoje até conversamos sobre esse assunto Luca. Na tela da Band, eu estranhei o fato de estar demorando tanto, porque não é uma transação internacional. A documentação, quando a transação é internacional, demora naturalmente muito mais do que uma transação local aqui dentro do país. E aí até perguntei sobre essa questão, né, se você imaginava que tinha boi na linha, como se diz na gíria, ou seja, outros clubes interessados. E é evidente, né, que isso é notório e sabido que o empresário do atleta, qualquer que seja ele, sempre dá a prioridade para um negócio mais vantajoso, mais lucrativo financeiramente falando. Mas esta informação do Lupe, ela é realmente alvissareira. Ela dá ao torcedor ponte-pretano já a possibilidade de começar a esfregar as mãos, porque o Luca, de acordo com o que colocou aqui o Lupe, já está com tudo acertado com a Ponte, faltando apenas e tão somente a rescisão com o Fluminense. Então, se ele já conseguiu a rescisão com o Fluminense, é uma questão de horas aí para a Sirene tocar em CH. Você tem razão, Batista. Disse isso no programa hoje, né? Dificilmente nós teríamos uma reviravolta, porque a possibilidade, a abertura, o início das negociações com a Ponte foi regida pelo Luiz Fabiano, pela amizade que ele tem com o Luca. Então, tudo isso foi a informação que nós tínhamos sempre trazido com precisão pelo Lupe, não é? Então, a coisa só foi viabilizada porque o Luiz Fabiano está na jogada. E só uma grande reviravolta fará com que isso não seja concretizado. Faltava detalhes, rescisão de contrato não é uma coisa simples de fazer. O Luca, aliás, ele deve ter tido essas reuniões, né, esses últimos dias efetivos para traçar o plano para como receber, como fazer essa rescisão, para deixar tudo direitinho, para ficar com a cabeça só com a cabeça na Ponte Preta. Boa contratação, é uma questão de dias ou de horas para ser sacramentado ou anunciado, porque sacramentado a gente sabe em off que está, e a Ponte consegue trazer um jogador que eu diria peso pesado aí para o ataque para 2022 e na sequência, Batista. E para você, Tigrão, falando também a respeito do Luca, de que forma ele vai se encaixar nesse time da Ponte. Claro que quando ele esteve na Ponte foi muito bem, artilheiro, jogador que mete gol e etc. Mas o tempo passou, o Luca não é mais o mesmo daquela época e também os companheiros são outros. Então, de que maneira você vê o Luca se encaixando aí no time da Macaca? Eu tenho a impressão... Batista. Oi, pois não, o CH? Desculpe, a pergunta foi para o Tigrão, né? Isso, exatamente. Me perdoe, Tigrão, pode prosseguir. Não, você pode. Você me atropelou, mas vou relevar o fato até pela consideração que tenho pelo amigo. É o seguinte, Batista e amigos da Bandeirantes, para mim, apesar de concordar com você de que o tempo passou, de que o Luca não é mais aquele jogador que veio do Corinthians, né? No frescor da juventude, fez um belo ano de 2017, apesar do rebaixamento da Ponte, mas a Ponte foi para uma final de campeonato contra o próprio Corinthians, de onde ele veio. Não é mais a mesma coisa, mas dentro da média do elenco da Ponte, em realmente sendo confirmada a vinda dele, ele vem com uma das estrelas da companhia. A Ponte vai ter 3 jogadores que, na nomeada e também na qualidade técnica, vão encher os olhos. Luca, Moisés, se não for negociado, e tudo leva a crer que pelo menos o Paulista ele faz pela Ponte, e o Dedé, se estiver em condições realmente de jogar em alto nível. Esses os 3 grandes nomes desse time da Ponte, sobretudo depois da saída do Ivan, né? Depois da saída do Ivan. Então, 3 sustentáculos. Dedé na zaga e no ataque as presenças do Moisés e do Luca. E como encaixar? Respondendo à sua pergunta. Ele não é centroavante, né? Ele é um meia, ponta de lança, um atacante de beirada de campo que pisa na área
que não tem essa dificuldade, de repente, de fazer a diagonal e bater em gol. Se adapta bem do lado esquerdo do campo, Luca, mas fecha muito bem, fazendo aquela linha, exatamente aquela linha diagonal que abre ângulo para a batida. E quando a jogada vem do outro lado, ele fecha e encosta no centroavante, que deverá ser o Pedro Júnior. Então, você me pergunta do encaixe? Pois não. O ataque da Ponte terá Luca, ou pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Moisés também é destro, a exemplo do Luca. E se adapta melhor ao lado esquerdo, mas não tem dificuldade de jogar do lado direito. Pode haver uma inversão, os dois jogadores fazendo o famoso X ao longo do jogo, né? Até para dar uma confundida na marcação, com o Pedro Júnior mais centralizado. Acho que, em sendo confirmada, a presença do Luca vai representar um ganho técnico bastante significativo para o time da Ponte. E tomara que ele venha entusiasmado, tomara que ele venha pensando em resgatar a sua carreira, como, aliás, o fez no ano de 2017, 18, 19, 20, 21, 22, já são 5 anos, quase isso. Então, ele sabe que pelas portas do estádio Moisés Lucarelli, ele se projetou muito dentro do futebol brasileiro. Se ele vier com esse foco, se ele vier com esse grau de interesse, com essa seriedade, vai ajudar muito. E, reafirmo, vai ser uma das 3 mais importantes estrelas da companhia Ponte Pretana para a temporada 22. Está faltando o meia. Quem é que vai ser o meia? Tem 8 volantes. Wesley se adapta. Matheus, Jesus se adapta. Como é que vai ser? E o Fecim? Faz um tripé de meio campo com 2 volantes? Ou o Gilson muda por um 4-4-2 e joga sem centroavante e deixa o Fecim entrar como falso 9? É muito cedo ainda para que possamos afirmar. Mas sendo confirmado o Luca, tudo leva a crer que a semana que vem vai estar por aí fazendo exames médicos. O time da Ponte será, independentemente de todas as opções do Kleina, Luca e mais 10. Algumas mensagens, pessoal participando conosco pelo WhatsApp. Boa tarde. Esses jogadores do Júnior da Ponte são de empresários, porque não é possível terem passado por peneiras ruins desse jeito. Abraço, Antônio. Por falar em Antônio Lupe, a questão está com você? Acho que não, né, ô Lupe? São jogadores da própria Ponte Preta, né? São jogadores da Ponte Preta. Claro que todos têm o seu representante, têm o seu empresário que agencia e cuida da carreira. Isso não é só na Ponte, é em todos os times do Brasil. Mas são atletas que pertencem, a sua grande maioria, à Ponte Preta. Caso do Maurício, que nós entrevistamos ontem, quase fez 2 golaços hoje, né, à tarde, numa cobrança de falta e num chute de fora da área. O Maurício, desde os 9 anos, está na Ponte. O Felipe Amaral, que fez um gol do meio-campo, quase fez, né, um gol no meio-campo na última partida e que o Tigrão elogiou, também está um bom tempo já na base da Ponte. Outros vieram recentemente, mas a maioria dos atletas são da Ponte Preta. Na verdade, todos são da Ponte Preta, só que tem alguns casos aí que outros clubes têm uma porcentagem de passagens anteriores desses meninos. Mas a maioria, todos os meninos são da Ponte Preta, não tem ninguém de empresário. A Ponte pegou o Fluminense, difícil, né? Além de ter uma base espetacular, o Fluminense é pentacampeão da Copa São Paulo. A Ponte é bi, mas o Fluminense é penta e já participou de 7 finais. Então, parada dura, né? Difícil. A Macaca pegou um adversário de valor e ficou pelo caminho. O Tigrão já vaticinava essa possibilidade hoje no programa Os Donos da Bola. E ele até já colocou isso no seu destaque inicial. A Ponte enfrentou um adversário muito difícil, o Fluminense. Batista, perdi meu tempo assistindo esse sub-20 da Ponte. O time é fraco demais. A gente torce de teimoso, pois a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Pedro Jardim
Aliás, Pedro do Jardim do Lago. Jardim do Lago, em Campinas. Passei hoje lá no Jardim do Lago. Fui visitar uma empresa lá próximo do Jardim do Lago. Um abraço para todos aí, especialmente para você, Pedro. Detalhe no ar. Atacante Luca Borges de Brito acaba de ter o seu contrato rescindido com o Fluminense no bid da CBF. Eu acho que a sirene pode tocar no final de semana, Batistão. Olha aí, beleza, hein? Que notícia ótima. Se já rescindiu o contrato e se já tinha acertado as bases salariais, então uma questão de horas para a sirene tocar. Ótima notícia. Diz aqui o ouvinte Batista, boa tarde, desse time da Ponte da Copinha, só salva o goleiro e mais uns 3 jogadores. O tal de Vitinho é uma máscara, 1,60 m, time flácido, que nada tem a ver com as tradições da macaca. Paulo, do Village, em Campinas. Batista, aquela confusão do Luca com um torcedor no aeroporto em 2017... não pode pesar contra uma volta ao majestoso? Pergunta aqui o Alê. Bom, eu tenho a minha opinião, né? Mas quero ouvir os companheiros também. Começo com você, CH. Só para recordar, né? Para quem não acompanhou, a Ponte empatou uma partida contra a Chapecoense. Parece que 1-1 ou 0-0, não me recordo bem o resultado desse jogo. Acho que 0-0. E a Ponte fazia uma campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro da Série A. E o Luca era o artilheiro do time da Macaca. Retornando lá do sul do país, o avião desceu em Viracopos e alguns torcedores foram até Viracopos. Lá agrediram, depredaram o ônibus da Ponte, arrebentando o para-brisa. E também teve um torcedor que deu um tapa no rosto do Luca. Ninguém merece ser agredido. Mas o Luca, entre os jogadores, era o que menos merecia, porque ele estava fazendo a parte dele. E o empate contra a Chapecoense, que fazia uma ótima campanha, um time sempre muito difícil de ser batido lá nos domínios dele, não foi um empate, não foi um empate ruim, não. Empate na casa de um adversário difícil. Mas o torcedor escolheu o cara errado para agredir. Você acha que esse entreveiro pode, de repente, atrapalhar alguma coisa e o Luca não ser bem recebido em CH? Não acredito, Batista. Os tempos são outros, o tempo passou, o Luca jogou no Bahia, jogou no Fluminense, foi para fora do país. Tenho certeza que isso não vai ser o que... Caso isso aconteça, eu não acredito, eu vou repetir o que eu acredito, que o Luca já é da Ponte. Essa é a informação que eu tenho, de repente isso pode mudar. Mas esse motivo, acho bem complicado, acho que essa situação está mais do que resolvida. Eu, pelo menos, penso assim. Ô, Tigrão, para você também o mesmo tema, né? Se pode, de repente, né, o Luca não ser bem recebido por isso. E também uma pergunta aqui do Alan Cangiani. Pergunta para você, pergunta aí pro Tigrão. Potker ou Luca? Quem é melhor? Abraço para você, Batista, sou grande fã de vocês todos. Alan Cangiani, diz aí, Tigrão. O Potker é um jogador mais decisivo do que o Luca. Se você me dissesse assim, ó, eu tenho um dinheiro e tenho que escolher entre 2 jogadores, mas eu só tenho dinheiro para um. Você coloca o seu dinheiro no Luca ou no Potker? Eu colocaria no Potker. Mais decisivo, volto a dizer, mais goleador. Mas os 2 juntos seria o ideal, porque formaram uma belíssima dupla de ataque na Ponte em 2017. Né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma. E quanto ao tema da agressão, eu acho que passou... são 5 anos atrás aí, claro que fica uma marca no jogador, uma mágoa, porque você falou, alguns torcedores compareceram ao aeroporto de Viracopos, depredaram o patrimônio do clube, quebraram o para-brisa do ônibus, tentaram agredir os jogadores e o Luca foi agredido, tomou um tapa no rosto de um torcedor. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu só troco um termo.
Alguns bandidos foram ao aeroporto de Viracopos, depredaram o patrimônio do clube, quebraram o para-brisa do gorilão e um bandido acertou um tapa no rosto do Luca. Porque isso é incompreensível. Independente, tocaia, coisa de bandido. Foram lá e ficaram camuflados, esperando o trajeto dos jogadores do saguão de desembarque até a porta do ônibus para atraição. E usando de expediente de tocaia, né, fazer essa traição, fazer essa agressão, essa barbaridade contra a delegação. Eu não concordo nunca. Então só troco o termo, torcedores por bandidos. Mas eu acho que não vai influenciar, não. Luca é um menino cabeça boa e vem e vai ser cercado de muito carinho pelos verdadeiros torcedores ponte-pretanos. E o Wilson Rocha, ele está dizendo aqui, boa tarde, Batista. Eu não ouvi as opiniões sobre esse atacante Pedro Júnior. Por favor, eu gostaria de saber as opiniões de vocês. Wilson Rocha. Bom, nós colocamos aqui sim a nossa opinião, mas o ouvinte não pôde acompanhar o CH. Então, por favor, repetindo aí aquilo que você pensa sobre o Pedro Júnior, especialmente aqui para o Wilson Rocha. Olha, Batista, é um jogador interessante. Eu tenho recebido de terça para cá bastante perguntas sobre o Dedé, sobre o Pedro, sobre a possibilidade do Luca, né, desse meio campo que falta um meia, a saída do Ivan, se o Vinhas vai dar conta, se a Ponte precisa contratar um goleiro. É muito difícil para a gente falar a distância, se esse ou aquele, até o Luca, que é um cara que eu considero peso pesado, eu não posso garantir que o cara vai entrar lá e vai dar conta do recado. Depende de uma série de circunstâncias. Eu tenho até sido repetitivo numa coisa que eu sempre falo. Eu acho que está faltando uma coisa muito importante para a Ponte ainda. Eu sei que é cedo, o início apenas está no início do trabalho dessa nova diretoria, mas eu estou precisando entender como é que a Ponte vai pagar suas contas. Sem salário em dia, você pode contratar o Potker com o Luca. Não vai resolver, vai dar problema. Então a coisa ainda está se organizando. Então eu não estou ficando em cima do muro, não. Eu acho que é um jogador interessante, simples assim. Mas existem outras coisas que a Ponte precisa urgentemente acertar. Ela vai acertar no seu tempo, porque, repito, é muita coisa para ser arrumada. Estava muito desarrumada a casa. Eu nem sei se a Ponte vai, com essa nova diretoria, arrumar tudo o que precisa. Ela está tentando. E a gente espera que consiga, o mais rápido possível. Que o maior problema de um time de futebol é quando falta o dinheiro. Aí, meu amigo, você perde completamente a credibilidade e você pode ter o melhor técnico, o melhor preparador físico, a melhor nutricionista, o melhor elenco, que a coisa definitivamente não anda. E para você, Tigrão, o Pedro Júnior, jogador revelado pelo Vila Nova, estava no Vila Nova, mas tem passagens aí por inúmeros clubes, né? Grêmio, Cruzeiro, Fortaleza, CSA. E também passagens pelo futebol do Japão e da Tailândia. 34 anos. E aí, Tigrão? O Pedro Júnior, ele é um centroavante grandão, mas não é aquilo que a gente costuma chamar de centroavante trombador. Só choque, só força física, só contato corporal. Não. Ele tem uma boa presença de área, mas ele é um jogador que sabe jogar. O torcedor da Ponte vai aprender a ver o Pedro Júnior de vez em quando flutuando, saindo da área, iniciando as jogadas e se infiltrando para concluir. E, em alguns momentos, no próprio Vila Nova, apesar de ser grandão, de ter uma estatura apropriada para ser jogador de referência dentro da área, também o torcedor da Ponte pode ir se acostumando, em alguns momentos, se for, por exemplo, confirmada a vinda do Luca, numa troca de posição, onde o Luca entra no funil e o Pedro Júnior sai um pouco mais para o lado do campo. Ele já não é mais um jogador com muita mobilidade, mas é um jogador que bate bem na bola, que tem bom domínio, que sabe jogar futebol. Não é só aquele centroavante
tipo poste, que fica dentro da grande área esperando a bola para tentar desviar de cabeça ou para tentar dar um bico e botar a bola na rede. Não, ele não é o que nós podemos chamar de centroavante altamente técnico, craque, não é isso. Mas ele é um jogador que não tem apenas o choque, o contato físico e a força. Não, ele tem técnica. E acho que se tiver bem fisicamente, com 34 anos, já nos estertores da sua carreira profissional, vai ajudar muito. Vai depender da condição física e clínica do jogador. Mas ele é eclético, ele tem essa facilidade de flutuar quando sai da área e às vezes buscar a beirada e, mais acentuadamente, se colocar como um jogador de referência. Eu reputo como uma boa contratação, mas faço essa ressalva. Tudo vai passar pelo seu condicionamento atlético e pela sua condição médica. Se tiver tudo bem, é um jogador para ajudar e para fazer gols e para trazer alegrias para o torcedor da Ponte. Bom, daqui a pouco o Antônio Lupe vem com mais informações da Macaca. Eu quero dar um recado importante para você que está me acompanhando. Você que está querendo fazer um churrasco ou então, para o seu dia a dia, eu indico a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção, muito atenção, porque eu vou destacar aqui algumas carnes que estão em promoção. Coração alcatra, R$ 58,90 o quilo. Cupim, R$ 37,90 o quilo. Hambúrguer de costela Angus, R$ 34,90 o quilo. Filé de frango, R$ 19,90 o quilo. E mignon extra limpo, só R$ 114,90 o quilo. A Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocard e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência trabalhando em Casa de Carnes em Campinas. Anote o telefone 3294 7003. 3294 7003. Mites Bife, tudo no capricho. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Na Corbella você encontra a linha Coralite e a novidade Coralite Total com a tecnologia Balance. O esmalte base água mantém o branco sem amarelar. Exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Não importa se o tema é leve
polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. 17 horas e 50 minutos em Campinas. Hoje é dia 14. E no dia 14 eu tenho aqui um recado muito importante para você que está me acompanhando aqui pelo AM 1170 e também em FM 85.7. Comece o ano novo com vida nova. Dê um up na sua saúde sexual com a Clínica Upman. Não perca tempo, hein? Agende agora uma consulta pelo WhatsApp 998005939. Tenha uma vida mais saudável com a Clínica Upman. É referência em tratamento para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. A Clínica Upman oferece atendimento seguro com sigilo absoluto. Você será atendido por uma equipe experiente e médicos capacitados para realizar o diagnóstico preciso. Não confie em qualquer imitação, não. Tenha a segurança e a garantia de tratamentos eficazes e duradouros. WhatsApp 998005939. Anote aí. Se você não está precisando, anote a si mesmo, porque sempre tem alguém na família, ou então um amigo, um colega, alguém no serviço que está precisando. Aí você tendo o telefone, passa para ele, tá bom? 998005939. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani, jornalista Júlio Nascimento, diz aí, Júlio. Oi, Batista, um abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Bandeirantes Esportiva. Sexta-feira de atividades no estádio Brinco de Ouro da Princesa, inclusive com alguns jogadores que ainda não tinham comparecido nesse ano de 2022, agora comparecendo, né? Até algumas desconfianças sobre isolamento, sobre testes de Covid, mas oficialmente o Guarani ainda não confirma nada. Inclusive os jogadores devem passar por testes nesses próximos 2 dias, porque neste final de semana começa a pré-temporada em outra cidade no Guarani, né? O Guarani vai a Sorocaba, fica uma semana em Sorocaba, depois volta para Campinas, finaliza a preparação e estreia no dia 27, uma quinta-feira, contra o São Paulo no estádio Brinco de Ouro. Conforme o dia da estreia do Guarani chegar, a gente fala mais sobre questão de ingresso, sobre questão de capacidade de estádio, porque isso pode mudar até o campeonato começar, né? Faltam aí aproximadamente 12 dias para o Paulistão começar, então nesse período o protocolo pode ser alterado, o governo pode mudar a questão da capacidade de 70%, que hoje é de 70%, então conforme a data do jogo contra o São Paulo se aproximar, a gente atualiza para o torcedor bugrino que quiser ir ao Brinco, como estará a situação de protocolo para esse primeiro compromisso. Falando agora sobre montagem de elenco, o Guarani oficializou 8 jogadores, tem 8 atletas confirmados, o goleiro Maurício Kozlinski, os zagueiros João Vitor Della e Hernando, os volantes Madison e Silas, o meia Giovani e o atacante Iago. São estes os nomes oficializados pela diretoria do Guarani. Lucas Venuto deve ser o 9º reforço a ser confirmado e depois ainda existe a possibilidade do Guarani oficializar mais nomes.
Marquinhos Gabriel é uma possibilidade, Júlio? Sim, Marquinhos Gabriel é uma possibilidade. O Guarani fez uma consulta para o Marquinhos Gabriel para saber, né, as condições contratuais que ele pretende para 2022, se ele foi sondado por outra equipe ou se está em negociação com outra equipe. Marquinhos Gabriel está no Rio de Janeiro, não veio para Campinas, como alguns grupos especularam, ficou aí nesse período viajando pelo Brasil, mas agora está no Rio, esperando propostas, esperando os times interessados. O Guarani, se tiver interesse, pode apresentar uma proposta, mas a pretensão inicial de salário do Marquinhos Gabriel é bem acima do que o Guarani pretende pagar. Para ter esse jogador, o próprio Marquinhos teria que reduzir o salário. É a mesma situação do André, que nós conversamos aqui. O André deixou o Sport em outubro, também tem uma pretensão salarial alta para 2022. Se quiser jogar no Guarani ou se interessar pelo projeto do Guarani, precisaria baixar essa pretensão. A ideia é chegar aí na casa dos 10, 11 reforços. Então seria o Lucas Venuto, mais um jogador, ou pelo menos mais 2 jogadores. Ainda tem algumas renovações que serão anunciadas. É o caso do Júlio César. O Bruno Silva, que ativou a cláusula de renovação automática, também será oficializado aí pelo Departamento de Futebol do Guarani. A situação do Andrigo é um pouco mais difícil. O Andrigo ainda não foi oficializado no time da Coreia do Sul, mas a tendência é que isso ocorra nos próximos dias. Dificilmente o Andrigo permanece no Brasil. Ele foi sondado por diversas equipes, Novo Horizontino, foi sondado pela Ponte Preta, pelo Operário, tem a proposta de renovação com o Guarani. Então o Andrigo tem ou tinha várias opções, mas ele priorizou desde dezembro a ida para o futebol sul-coreano, até pensando um pouquinho no aspecto salarial. Quem já foi apresentado, já está treinando com o Guarani, é o zagueiro Hernando. O Hernando foi destaque no Goiás há um tempo atrás, quando o Goiás quase foi para a Libertadores, aquele time do Walter, comandado pelo Anderson Moreira. Depois ele foi disputado por Internacional e Corinthians, optou por jogar a Série B pelo Internacional, conseguiu acesso, rodou pelo Bahia e não fez uma boa passagem pelo Vasco da Gama. O Hernando vai falar sobre essas oscilações, sobre a diferença de jogar Série A, Série B, sobre as suas principais qualidades e principais defeitos, e explica também o porquê de ter escolhido o Guarani, ele que recebeu o convite do superintendente Michel Alves. Eu vejo que o Michel, juntamente com o nosso treinador, vem fazendo escolhas pontuais. Chegou eu, mais 2 zagueiros ali na parte defensiva, porque estava faltando esse encaixe ali do pessoal defensivo com as percas que teve, do Thales e de outros zagueiros. E aos poucos vem chegando outros jogadores, volantes, meias, atacantes. E eu tenho certeza que os nomes que estão vindo são nomes que vão agregar muito ao Guarani. Nomes mais experientes como o Giovani, nomes mais novos aí como o Silas, Madison, mas que são jogadores aí promissores, e eu tenho certeza que juntamente aí com nós jogadores mais experientes, esses atletas mais novos têm muito a somar no dia a dia do Guarani, e esperamos aí continuar fazendo uma boa pré-temporada para iniciarmos bem o Campeonato Paulista. Hernando, desde os tempos de Goiás, você sempre se destacou pelo jogo aéreo, pelo posicionamento. Até conversando com jornalistas que acompanharam a sua passagem pelo Vasco, isso foi destacado como seu ponto positivo. Primeiro, se você concorda com isso. E também, segundo, quando a gente fala de dificuldades do Hernando, o que você destacaria? Inclusive, esses jornalistas disseram que um dos motivos de você ter perdido espaço com o Fernando Diniz foi de ter uma saída de bola mais modesta em relação aos demais companheiros. Na tua autoanálise, seus principais defeitos e aquilo que você acredita que precisa melhorar. Acho que o jogo aéreo, onde eu passei, eu me destaquei bastante. Também tenho uma boa velocidade, apesar de estar com meus 33 anos, ainda tenho uma boa parte física também. Vejo um pouco diferente, eu também consigo ter uma boa construção de jogo, tanto é que eu joguei de lateral direito no Inter, de lateral esquerdo, já atuei de volante também. É lógico que não só eu, mas como todo atleta, ele tem que aprimorar a cada treinamento, e comigo não é diferente. Eu vou estar trabalhando para ter um passe melhor, ter uma saída de jogo melhor, mas creio que com esses pontos positivos que tenho, trabalhando algumas coisas que tenho que trabalhar, eu tenho muito a agregar para o sistema defensivo do Guarani. Fernando,
Você é um jogador muito acostumado a jogar Série A e jogar bem uma Série A. Na Série B ano passado, acho que você também concorda que não foi sua temporada mais brilhante. Eu quero que você compare como é jogar a Série A e como é jogar a Série B e também, principalmente, o que esperar de Hernando para essa temporada de 2022. A Série A e a Série B são dois campeonatos bem parecidos. Hoje em dia, todos os times estão muito bem preparados. Na Série A você encontra dificuldades aí com a montagem de elencos da parte financeira melhor, com jogadores mais caros, mas a Série B também tem jogadores que na parte financeira não tem tanto valor no mercado, mas que aparecem muito bem para jogar na Série B, se destacam muito, tanto é que no ano seguinte eles vão para a Série A. Então são dois campeonatos muito competitivos, onde você tem que estar muito bem preparado. Hoje o Guarani está na Série B, acompanhei um pouco a trajetória do Guarani no ano passado, bateu na trave, faltou poucos pontos aí para que conseguisse o acesso e tenho certeza que trabalhando firme esse ano a gente vai começar bem aí já no Campeonato Estadual, tem uma sequência boa na Copa do Brasil, para que possamos aí dar seguimento nesse sonho de nós jogadores, da comissão técnica, que é subir o Guarani. Tenho certeza que a montagem do elenco está sendo bacana, jogadores experientes, jogadores novos, que vai somar muito aí para o ano do Guarani e vamos trabalhar muito para que possamos aí colocar o Guarani novamente na Série A. E como foi a sua recepção? O que você pode adiantar desse atual elenco do Guarani? Qual foi a sua primeira impressão? Fui recebido muito bem por todos aqui do Guarani, pessoal do staff, jogadores. Foi muito bem acolhido. Tem uma semana que estou aqui, mas já estou me sentindo em casa. O grupo é muito bom e eu vim para somar, para ajudar esse elenco a ser mais forte. E espero contribuir bem aí nos jogos, quando começar os campeonatos, para que possamos começar com o pé direito aí já na estreia e conseguirmos uma vitória. Eu tenho passagens longas aí pelos clubes que eu tive, né? No Goiás eu fiz mais de 400 jogos, no Inter foram mais de 170, então eu tenho uma bagagem boa e espero ajudar aí o Guarani com essa experiência que eu tive, com essa experiência que eu passei por outros clubes, agregar também aqui no Guarani e ter longevidade também no clube, que é o que eu almejo. É um clube grande, um clube que eu tenho muito orgulho de estar vestindo a camisa e esperamos aí ter um bom ano. Esse é o Hernando, então, o novo zagueiro do Guarani. Inclusive, viu, Batista, conversando com algumas pessoas alguns dias atrás, principalmente quando o Marcos Luiz saiu de férias, até para entender um pouco da movimentação do Guarani, essa pessoa me disse o seguinte: o Guarani vai trazer um zagueiro experiente, um zagueiro que a diretoria confia que será o zagueiro top, e um meia. E aí ele citou Hernando e Giovanni Augusto. Então, eu acredito que o Guarani vai apostar muito as fichas nesses dois jogadores. Eu sei aí que os nossos comentaristas elogiaram muito o Derlan, na parte técnica do Derlan, mas existe uma aposta muito grande que o Hernando pode ser um dos principais zagueiros do Guarani e seria esse zagueiro top de mercado ou com um currículo interessante para ser aí um xerifão no sistema defensivo, já que o Tales acabou indo para o Operário. Então o Hernando chega aí como uma das fortes opções, um dos fortes candidatos à titularidade do Campeonato Paulista. Batistão. Ele destacou a experiência, né? 400 jogos pelo Goiás, foi campeão da Série B, finalista da Sul-Americana, falou também da passagem pelo Internacional com 170 jogos e 3 títulos estaduais, uma bagagem bastante considerável. Não sei se isso é suficiente para fazer dele o titular. Até gostaria de ouvir aqui os comentaristas, porque realmente ele tem um currículo bastante respeitável. Tem, inclusive, aquilo que o Guarani precisa, ou seja, jogador com um trabalho feito com o resultado na Série B. Ele foi campeão da Série B pela equipe do Goiás.
Mas e aí, CH, começa com você. Isso aí, o currículo dele é suficiente para fazer dele o titular da zaga, um dos titulares? Evidente que não. O currículo, ele credencia. Eu acho que o Guarani está no caminho correto. Agora resta ele. Ele precisa muito da parte física. E ele teve problemas em 2021, mas ele é bom zagueiro. Ele teve muitas partidas como titular, se destacou no Goiás, depois foi para o Internacional, também se destacou, depois ele perdeu espaço, mas é um cara que sabe jogar futebol. Ele é xerifão, mas repito, ele precisa da parte física, não sei como é que ele está. Não foi um ano pro Vasco bom, não foi só pro Hernando, que em algum momento perdeu espaço, ele não jogou o campeonato todo. De qualquer maneira, eu entendo que ele tem potencial para poder ser titular. Se vai ser uma outra conversa. Mas eu gostei da contratação. Acho que o Guarani se reforça aí efetivamente no setor aí, Batista. É um grande xerifão, o Hernando. E para você, Tigrão, também o mesmo tema. Até ele destacou aí, né, que ele é muito bom no jogo aéreo, onde ele se destacou nos times por onde ele passou. Falou também da velocidade. Apesar dos 33 anos e também um jogador versátil que joga pela lateral e também já jogou de volante. Você acha que ele será o titular? É cedo ainda para afirmar. Se você pegar currículo e experiência, ele vai ser titular. Agora, tudo isso vai ser avaliado nos treinos. Ele é destro. Ronaldo Alves, que também é um jogador muito experiente, também é destro, né? Agora, o Derlan é canhoto. Eu já falei isso aqui em algumas oportunidades. Se o Derlan, se ele começar a treinar bem, ele sai na frente para ganhar uma dessas vagas aí da zaga. E eu explico por quê. É o sonho de todo treinador ter um jogador de zaga canhoto que marque do lado esquerdo e um destro que marque do lado direito. E eu sempre costumo dizer isso aqui. Quando você traz um destro para marcar do lado esquerdo, tudo bem. Ele normalmente se adapta bem. Agora, o canhoto, jogando na zaga central, marcando mais pelo lado direito, ele tem problema. Então, se o Guarani estiver pensando em aproveitar o Derlan, que vem lá da Chapecoense, para ser, né, esse zagueiro canhoto, ele já ganhou uma das posições da zaga. E aí tem Ronaldo Alves, né? E tem esse moço que acabou de falar com a gente agora, tem o João Vitor. Aí vai ser uma briga grande. Agora, se ele optar por jogar com dois destros e a experiência falar mais alto, se os caras estiverem bem atleticamente falando, ele pode formar com Ronaldo Alves e Hernando. Porque o Ronaldo Alves, ele se adapta muito bem dos dois lados, sendo destro. Nós acompanhamos várias partidas do último Campeonato Brasileiro da Série B, onde o Ronaldo Alves jogou com o Thales. E o Thales sempre marcou do lado direito. Sempre. Ou ele jogou com o Carlão na esquerda, e o Carlão sim, é canhoto nato, mas esse foi embora. Ou o Thales formou a zaga com o Ronaldo Alves, que é destro, mas marca bem do lado esquerdo. Então é muito cedo ainda para a gente afirmar. Se o quesito experiência e currículo for determinante para que o Daniel Alves, o Daniel Paulista opte pelo seu titular, o Hernando sai na frente. Agora, tudo vai ser definido, tudo vai ser resolvido e decidido em cima da performance de todos eles nos treinamentos. Mas ele é um bom zagueiro. Bom, ninguém joga 400 jogos no mesmo time, mesmo tendo sido em mais de uma passagem. Ninguém que não tenha inegáveis qualidades técnicas, de seriedade profissional, de liderança, isso é uma raridade no atual futebol brasileiro, onde as trocas são muito constantes. Tem jogador que depende de 3 times numa mesma temporada, às vezes de divisões diferentes.
Pô, 400 jogos numa mesma equipe é uma marca que o credencia muito. Agora, não dá para você meter escalação de titular em cima de currículo. Tem que avaliar o momento do jogador. Mas que ele tem qualidade, que ele tem liderança e que ele tem experiência, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, essa sutileza de ter um zagueiro canhoto único, que é o Derlan, único canhoto de todos os zagueiros atuais do Guarani. Mesmo voltando o Titi, né? Aliás, o Titi é canhoto também, né? Titi é canhoto também, mas o Titi tá fora. Ainda se recuperando aí da cirurgia a qual foi submetido no joelho. Então, daqueles que estarão à disposição para o início da temporada, existe só um canhoto, que é o Derlan. Se o critério for ter um destro e um canhoto, a briga pelo lado direito vai ser ferrenha. Se isso não for fator determinante e ele for optar pela experiência, aí pode dar Ronaldo Alves e Hernando. Mas é cedo, Batista. Os treinamentos agora, a partir de segunda-feira, né? A partir já do dia 17, com o campeonato começando dia 26, aí já é bola, aí já é tático, aí já é coletivo e aí já é definição. É essa semana aí, até o dia 24, que é a próxima segunda, depois dessa do dia 17, dessa semana cheia, pegando inclusive fim de semana, deve ter jogo, treino pelo meio, é esse período aí que vai definir. O Hernando, ele surgiu na base do Goiás e ele ficou no Goiás até 2013. Portanto, uma única passagem pelo Goiás, onde ele fez 400 jogos. Em 2013 ele saiu do Goiás, foi para o Internacional, ficou lá até 2018 e pelo Internacional fez 170 jogos. Teve uma passagem rápida pelo Sport, jogou no Bahia e em 2021 jogou pelo Vasco, no Rio de Janeiro. Então, os 400 jogos foram exatamente em uma única passagem, o time que o revelou e onde ele permaneceu até 2013. Olha aqui, meu nome é Kleberson, está dizendo aqui o ouvinte pelo WhatsApp. Para mim, Guarani se reforçou na defesa. Sobre o ataque, vocês colocaram o Iago, ou até mesmo o Maxwell, mas o Venuto, que veio do Santos. Não, aí ele faz uma pergunta, né? E o Venuto, que veio do Santos? Bom jogador, pode ser ele o titular também. Acredito que, no geral, o Guarani vai estar mais equilibrado, diz aqui o Kleberson. Hoje até a gente estava analisando, né, no programa Os Donos da Bola, esse ataque do Guarani. Falamos sim do Maxwell, até ontem também fizemos essa análise. Lucão do Break e Iago. Mas o ouvinte tem razão. Esse Venuto é muito bom jogador, tem muita qualidade técnica, vai brigar por uma posição. E ainda tem o Júlio César. Então não é certeza que esse Iago vai ganhar a posição. Assim como também, tendo o Iago, tendo o Venuto e tendo o Júlio César, o Maxwell não terá vez nesse time. Ele tem contrato aí com o Guarani, 2 anos de contrato, um negócio horroroso, mas ele vai ser banco, ele vai pleitear a possibilidade de entrar em alguns jogos. Porque esses jogadores que estão chegando são muito mais categorizados, né, do que o Maxwell. Falando do Iago, e estou falando também desse Venuto, além do Júlio César, que já estava aí e é muito bom jogador, inclusive na recomposição. Diz aqui o ouvinte, boa tarde. Caso o Guarani tenha interesse em Marquinhos Gabriel, Osvaldo, na minha modesta opinião, como diz o CH, são ex-jogadores. Júlio Gama, do Jardim Leonor. Bom, o CH, ele citou aqui uma frase sua, né? Na minha modesta opinião. Ele está dizendo aqui, Marquinhos Gabriel e Osvaldo são ex-jogadores. O que você acha? Eu não sou muito fã, não, desses nomes, não.
Eu confesso que Oswaldo e Marquinhos Gabriel são jogadores que me levantam muita dúvida. Não sei se seria uma boa, não sei quanto custa. O Oswaldo está bem, eu não sei que idade tem, mas eu tenho a impressão que está bem no final da carreira. O Marquinhos Gabriel não. Eu acho que o Marquinhos Gabriel, por jogar no meio campo, às vezes de atacante, ele é um jogador preguiçoso. Ele sabe jogar futebol, não é? E não custa barato. Não sei se seria a minha opção. Não estou criticando, tá? Agora o Oswaldo, eu acho que pela idade, porque ele tem uma característica de 1 contra 1, né? Ele não tem mais a mesma velocidade. Eu percebi na última passagem pelo Fortaleza que ele não conseguiu render aquilo que um dia a gente viu o Oswaldo produzir. Então não seriam 2 apostas que eu faria não, Batista. O Oswaldo tem 34 anos e o Marquinhos Gabriel tem 31. Marquinhos Gabriel é um pouco mais jovem do que o Oswaldo, mas a diferença não é muita, né? 34 para 31. Carlos Batista pergunta para o Júlio se Lucas Venuto já treina no Guarani. E se o Guarani irá fazer algum jogo treino antes da estreia no Paulista. É o Alex da Vila Boa Vista, hein, Júlio? Os jogos treino do Guarani serão divulgados aí nos próximos dias, Batista? Provavelmente sim, principalmente nesse período de estadia em Sorocaba. O Guarani deve realizar alguns compromissos. E sobre o Lucas Venuto, não sei dizer se treinando, mas ele está em Campinas. Bom, se ele está em Campinas, isso é que não tem parente aqui, né? Porque às vezes está em Campinas, mas tem parente. Ou então, como acontece igual o Renato Cajá. O pessoal vê o Renato Cajá por aí, né? Supermercado, mercado. Enfim, encontra o Renato Cajá. O Renato Cajá está em Campinas. Ele mora em Campinas, ele tem residência fixa em Campinas. Então é por isso que vira e mexe, o pessoal está encontrando aí o Renato Cajá. Então, se ele não reside em Campinas, se ele não tem parente em Campinas, se o Lucas Venuto está em Campinas, só pode ter um objetivo: jogar pela equipe do Guarani. Não sei se assinou ou não ainda o contrato, provavelmente não, porque quando assina o contrato, o Guarani anuncia a contratação, mas deve estar fazendo aí exames médicos. Deixa eu ver mais um aqui participando conosco através do WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Eu acho que a informação do Júlio faz sentido. O Maxwell foi protagonista no Cuiabá em 2020. Todos elogiaram a contratação dele. Ninguém desaprende, ele precisa de confiança e espaço. Diz aqui o Luizão do Parque São Quirino. Ô, Luizão, um abraço para você aí e para todos do Parque São Quirino em Campinas. Tá vendo aí, ô Tigrão? Você fica metendo o pau aí no Maxwell, mas você elogiou quando ele foi contratado, tá dizendo aqui o ouvinte. Você tem a fita aí? Não. Você tem o arquivo de áudio eletrônico aí? Não. Você tem alguma declaração onde eu coloquei eu, Valdemir Gomes, vulgo Tigrão, endosso a contratação do Maxwell? Você tem esse documento aí? Não. Então não me venha com churumelas. Ô, Batista, se você quiser, em 2 minutos eu trago os 3 áudios dos 3 comentaristas falando do Maxwell. Bom, eu disse que eu não tenho. Então, aí ficou complicado, hein? Então, em 3 minutos, eu vou voltar a esse assunto depois que eu ouvir os áudios que o Júlio Nascimento vai colocar dos 3 comentaristas falando aqui sobre o Maxwell. Quando da contratação do Maxwell. Aguardem. Boa tarde, Batista. O Guarani está com uma zagueirada muito melhor que no ano passado. Fabião Bugrino. Opa, ô Fabião Bugrino, usando aqui uma nomenclatura que normalmente eu uso, né? Zagueirada na área. Zagueirada. Fabião Bugrino está dizendo, portanto, aqui, né, sobre a zagueirada muito melhor do que no ano passado. Você acha, em CH, a zagueirada do Guarani melhor do que o ano passado? Ainda não dá para saber, né, Batista? Tudo é teoria. Eu estou gostando das contratações do Guarani. Eu disse isso antes de sair de férias.
Eu confio na credibilidade, na competência de quem está contratando. Está tendo dificuldade, é verdade. A saída do Regis foi um grande baque, né? Mas perdeu um jogador para um time de Série A, que tem um orçamento maior que o Guarani. Mas na teoria, sim, mas na prática não dá para falar. A gente não viu o time treinando, jogando, é muito cedo para falar qualquer coisa, Batista. O André Marcelino, ele que é do bairro São Bernardo. André Marcelino, passei lá no bairro São Bernardo hoje. Fui visitar uma empresa e passei pelo São Bernardo. O São Bernardo é um bairro gigantesco, tem mais de 80 mil habitantes. É uma cidade, São Joaquim da Barra, lá onde eu estou sempre falando do Torneio da Cana, onde eu comecei a minha carreira de radialista em 1977, onde me casei com a Márcia Tinte Batista, nascida em São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra tem 42 mil habitantes, é uma cidade. E o bairro do São Bernardo tem 80 mil habitantes. Aliás, que alegria ver aqui tantas mensagens de bairros diferentes. Isso significa que a audiência da Rádio Bandeirantes, ela é pulverizada por toda a cidade de Campinas e também algumas cidades aqui da região que participam. Caso de Valinhos, Hortolândia, Sumaré, pessoal de Jaguariúna sempre participando também. Uma alegria imensa ver a audiência pulverizada na Rádio Bandeirantes. Bom, o André Marcelino gostaria que o Tigrão avaliasse essa escalação do Guarani. Maurício no gol, Diogo Matheus, Hernando, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Silas e Giovanni Augusto, Júlio César, Lucas Venuto e Iago. Só um detalhe, você não ouviu eu falar aqui o nome do Lucão do Break, porque ele foi excluído na escalação aqui do André Marcelino. Pegou aí, ô Tigrão? Peguei. Bom time. Esse time é um time mais rápido. É um time de mais mobilidade no ataque, porque esse Lucas Venuto, vem lá do Santos, eu já dei uma olhada, tá? Dei uma olhada legal, já tá dando os 3 minutos aí do Júlio, mas eu já dei uma olhada também. Ele jogou muito pouco no Santos, mas ele é um jogador de muita movimentação. Ele lembra, inclusive, no estilo e não no biotipo, nem na questão física, na questão de feição, na questão do rosto, mas ele lembra no estilo e na movimentação esse Iago da Silva, que está vindo lá do Paraná, do Atlético Paranaense. Como o Júlio César também é um jogador de muita mobilidade, já falamos do Venuto e que o Iago da Silva é o mesmo jeitão, seria um ataque sem referência, né? Porque o Lucas Venuto não é um jogador de área, ele é um jogador de beirada, que entra, que fecha, que faz diagonal, faz gols. Mas ele não é o que a gente chama de pivô, como é o caso do Lucão do Break. Então, eu gostei muito da escalação, eu até acho que ela está muito próxima, inclusive com essa zaga aí de Hernando e Ronaldo Alves, com o Diogo Matheus na direita, com o Bidu na esquerda, né? Com o Kozlinski no gol. Depois o meio, o Bruno Silva, o Silas e o 10 ou 78, vai depender aí do número de inscrição, do Giovanni Augusto. E aí o ataque, eu acho que é mais ou menos esse aí o time. É bom time, sim. É um time leve, é um time de boa mobilidade, mas que, ser confirmado, não é um time com centroavante de referência. Em compensação, tem 3 atacantes rápidos, móveis e que pisam na área. Gostei da escalação, sim. Bom, e o Mauro do Planalto? Alô, Mauro, mais um aqui em Planalto. Onde fica Planalto, hein, Tigrão? Você conhece o bairro Planalto em Campinas? Não, Jardim Planalto, né? Deve ser Jardim Planalto, então, né? O Jardim Planalto é ali perto do Coração de Jesus. Ele faz limite ali com a Nova Campinas, né?
Você descendo a Moraes Salles, vindo no sentido do centro, mas lá em cima, se você olhar do lado esquerdo, você tem o Colégio Coração de Jesus. Se você entrar do lado direito, para quem está vindo no sentido centro, ali é Jardim Planalto. Matei ou não? Matou. Um abraço, então, para o Mauro do Jardim Planalto e para todos aí. Para você, CH, ele manda aqui uma escalação. Kozlinski, Diogo Matheus, Derlan, Hernando e Bidu, Bruno Silva, Silas e Giovanni Augusto, Júlio César, Lucão do Break e Lucas Venuto. Está dizendo aqui o ouvinte, portanto, esse aqui já inclui o Lucão do Break. Pegou aí, CH? Peguei e tirou o Ronaldo Alves do time titular. É interessante também. São duas formações muito interessantes. Uma mais móvel, outra com centroavante fixo, mudando a zaga também, mas basicamente mantendo a mesma estrutura. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? A distância, repito, a gente precisa ver na prática e entender também como é que o Daniel Paulista vai encaixar todas essas peças, como é que o time vai jogar taticamente, mas pela amostra das contratações, eu acho que a coisa é mais ou menos por aí, Batista. Perfeito. Lembrando que o Guarani começa o Campeonato Paulista dia 27. Enfrenta o São Paulo, partida marcada para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. 70% da capacidade do estádio para o público. Corbela Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Coralite de esmaltes ideal para quem quer proteger e embelezar madeiras e metais. Só a Coral, marca líder no segmento de esmaltes, pode oferecer em seus produtos uma exclusiva fórmula. E o nosso destaque hoje vai para o novo Coralite Total, com tecnologia Balance, o esmalte base água que mantém o branco sem amarelar. Com sua exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Facilita a pintura e repintura de madeiras e metais, no exterior ou no interior da casa sem descascar. É por isso que eu não canso de falar aqui. Na madeira e no metal, Coralite não tem igual. E Coralite você encontra na Corbela. Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179. Não compre tintas sem antes consultar a Corbela. Você pode estar perdendo dinheiro. Ou entre no site corbelatintas.com.br para saber mais. Corbela com 2 L's. Bom, Júlio Nascimento, já passaram mais de 3 minutos. Você ficou devendo aqui o áudio dos 3 comentaristas falando do Maxwell quando ele foi contratado, hein, Júlio? Vamos fazer o seguinte, aqui combinando com o Alexandre, mandei aí no WhatsApp da produção. Vamos começar com o Gleger e com o CH. Vou fazer um suspense em relação ao Tigrão. O Gleger cravou que Maxwell seria titularíssimo no Guarani. Olha a opinião do Gleger, ouça. O Maxwell e o Todinho vieram para ser titulares, né? A saída do Davó, tá aí o Todinho. E a contusão do Júlio César, tá aí o Maxwell. Então eu acho que é boas contratações e acho que o Guarani vai melhorar sim. Olha aí as aspas do Gleger, hein? São boas contratações, porque o Todinho veio no pacote, né? Maxwell e o Todinho, os 2 pacotes juntos. Boas contratações e ele cravou o Maxwell titular. Essa foi a opinião do Gleger no dia 4 de agosto de 2021. Aqui eu anoto tudo, Batistão, tô aprendendo com o Edu Pinheiro. O CH foi mais contido. O CH, geralmente, ele é mais contido nas análises, gosta de ver o jogador antes. O CH foi no seu padrão. Vamos ouvir a opinião do CH. Sobre os 2 jogadores que estão chegando, o Guarani está contratando reforço para o ataque. Ou pelo menos jogadores com a intenção de reforçar o time. Só na prática nós vamos saber se vai reforçar mesmo. Está precisando? Tá. Com as características dos 2? Tá precisando. Espero que dê certo. Muretou, hein? Muretou. Falou que o Guarani
Estava precisando de atacantes, contratou atacantes e poderiam ser reforços. Mas ele disse, vamos ver se realmente na prática serão reforços. Batista. Oi, CH. Fui na Esperi, né? É isso aí. Caranguejo experiente não sai com maré alta. Não sai da toca com maré alta. Então... Ô, Batista, agora eu tô esperando aqui o comentário do Tigrão. É que foi um comentário de 17 minutos, aí eu tô tentando pegar aqui o trecho mais importante para a gente relembrar o que disse Valdemir Gomes no dia que Maxwell desembarcou no Brinco de Ouro. Bom, vamos aguardar então aqui de Rio Guru, lá em cima da montanha na Serra do Japi, para ver o que é que disse o Tigrão. Deixa eu só atender aqui o Carlos Tellini, é nosso companheiro, né, radialista, aliás, excelente radialista, uma voz muito bonita, jornalista, e ele está dizendo aqui, abraços amigos da Band, só corrigindo aí o nosso grande Tigrão, onde ele falou, vindo pela Moraes Salles, sentido centro, do lado esquerdo, é o Jardim Guarani. Do lado direito é Nova Campinas. O Jardim Planalto é depois da igreja Santa Rita de Cássia, logo após o balão lá no final da quadra. A Avenida Jesuíno Marcondes Machado sai da Moraes Salles pela Nova Campinas e depois do balão a avenida segue pelo Jardim Planalto. Exatamente. Grande abraço a todos os amigos da Band, disse aqui o Carlos Tellini. Foi exatamente o que eu disse. Eu disse que do lado esquerdo é o coração de Jesus. E no sentido centro, o Planalto é do lado direito. Agora, se é uma quadra, 2 quadras, 3 quadras de profundidade entrando pelo lado direito, eu não fui fazer essa medição. Mas eu disse que é ali naquela região do alto da Moraes Salles, vindo no sentido Laurão, lado direito. Foi exatamente o que eu falei, não falei lado esquerdo, não. Lado esquerdo é Colégio Coração de Jesus e descendo sentido Brinco de Ouro, Jardim Guarani. Eu falei lado direito, Tellini. Tigrão, peraí. Ô Tellini, manda, por favor, aqui a mensagem, você está ouvindo, qual é a rádio que você está trabalhando para a gente divulgar aqui, entendeu? Eu não sei qual é a rádio que o Carlos Tellini está trabalhando, mas eu gosto muito do Tellini. Em outras oportunidades, ele quase veio para Bandeirantes, depois acabou não dando certo, mas é um ótimo amigo, né? E tem muita qualidade no trabalho dele. Um abraço para você, muito obrigado. Bem, pessoal participando conosco, mandando aqui muitos abraços. Lembrando que daqui a pouco tem o Fala Galera, tá? Fala galera, mensagens de áudio. O programa hoje termina às 7 da noite. Tem transmissão aí da Copinha. Mas você pode mandar aqui, porque daqui a pouco vou colocar no ar o Fala Galera para você mandar aqui a sua opinião. 40 segundinhos, né? Mande áudio, mande áudio. Não manda escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio. Não manda escrevido não, que eu não sei ler. Mande áudio. E o Aderbal, o grande Aderbal da Brasitone, parceiro comercial nosso aqui da Rádio Bandeirantes. Momentaneamente ele está fora do ar, mas daqui a pouco ele volta. Aderbal está nos ouvindo, Aderbal Doná. Ele está dizendo aqui, ó, indo pela Norte e Sul, fica a rua atrás do Carrefour, Jardim Planalto. Abraço. Carrefour, na Norte e Sul. Carrefour Bairro, tá falando lá a dona Tinte Batista, que é o Carrefour Bairro. Um abraço então para você, Aderbal, muito obrigado aí pela audiência, ele está nos ouvindo e está dizendo aqui que esta rua, né, aliás, esse bairro Jardim Planalto, é uma rua atrás do Carrefour Bairros. Valeu, Aderbal, um abraço para você. E o Carlos Tellini já mandou aqui, ó. Ele está na Rádio Massa FM 98,3. E também advogando, amigo Batista. Oh, que legal, hein? O Carlos Tellini é advogado. Está trabalhando, portanto, no ramo, né? E também está trabalhando lá na Rádio Massa FM 98,3. Valeu, Tellini. Essa Rádio Massa é do Ratinho?
Eu creio que sim, né? Carlos Massa. Carlos Massa é o nome do Ratinho. O Ratinho tem uma centena de rádios aí pelo Brasil afora e emissoras de televisão, né? Pode ser que seja dele, sim. Massa FM é onde está o Carlos Tellini. Bom, é o seguinte, olha, vou para um rápido intervalo e daqui a pouco vamos manter aí a suspense. Você fique ligado aqui na Rádio Bandeirantes, nós vamos colocar a opinião do Valdemir Gomes quando o Maxwell foi contratado. Ele falou, não venha com Júnior Melas. Tem gravação, tem não sei o que. Então você vai ver, Tigrão. Você vai ouvir o que é que você falou. O que é que você disse sobre o Maxwell quando ele foi contratado. Agora você está escrachando o jogador. Está metendo o pau, está arrebentando com o jogador. Que não fez nada, hein? Ele não luziu. Ele não luziu com a camisa do Guarani. Mas quando ele foi contratado, o que será, hein? Que o Tigrão falou, já você vai ouvir. Agora, 18h34. 30 over 10 real. 30 over 10 real. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. O ano novo no Supermercado Taquaral está com ofertas imperdíveis, especialmente preparadas para você. Bisteca suína congelada, 16,98 kg. Filé de merluza chefe 800 gramas, 27,98. Cerveja Império 350 ml, 2,49. Ofertas válidas até o dia 23 de janeiro. Compre também online. Visite a loja no site supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. O sol se pôs na terra da garoa, anoiteceu. Faustão na Band, alegria e emoção na sua TV. Para a família, em seu coração, do vovô pra vizinha e pra geração. Faustão na Band, alegria no Brasil. Faustão na Band, alegria no Brasil. Faustão na Band. Aqui o Faustão, para avisar vocês que a partir do dia 17 tem Faustão de volta à TV Bandeirantes, de segunda a sexta-feira, às 8h30, logo depois do Jornal da Band. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella.
Batista. Bem, é o seguinte, são 18 horas e 38 minutos em Campinas e nós seguimos aqui com o programa. Daqui a pouco, Daqui a pouco o Júlio Nascimento vai colocar aqui a gravação do Tigrão. O que é que ele falou quando da contratação do Maxwell em AM 1160, AM 1170, 1170 e também em FM 85.7 e lá para Ribeirão Preto também em AM 1270 e também pela internet estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Está me vendo aí no YouTube? Rádio com imagem. Estou apresentando o programa e a minha imagem está aparecendo exatamente aqui no YouTube. É só você entrar lá para me ver apresentando o programa. E vamos agora com o Fala Galera! Fala Galera! Fala aí, ó. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala Galera! Fala Galera! Vamos lá, mensagens de áudio. Primeiro vai pro ar. E se Giovanni Augusto também não estiver jogando nada no Paulista, a gente tem que aguentar ele até o final da Série B. Eu acho que o Guarani está certíssimo na cláusula que deve ter colocado. Bom, não assinou a mensagem, não deu para ouvir o nome dele, mas o ouvinte, né, com certeza é bugrino, está dizendo que o Guarani colocou uma cláusula que se o Giovanni Augusto não fizer um percentual de jogos, mesma cláusula do Bruno Silva e do Ronaldo Alves. Se não fizer 70% dos jogos, o contrato automaticamente será extinto no final do Campeonato Paulista. Se fizer mais de 70%, 70% ou mais, o contrato automaticamente, com todas as bases financeiras, está renovado até o final da Série B. Não sei. O ouvinte está afirmando que essa é a cláusula, mas eu não tenho essa informação. Pode ser que quem colocou a cláusula lá foi o empresário, achando talvez que o jogador é jogador de Série A. O Guarani vai disputar a Série B. E aí, nos 3 meses de contrato, o Guarani está na Série A1 do Paulista e Copa do Brasil. Só que depois é Série B. Então, talvez foi o empresário que colocou a cláusula para que depois possa levar o jogador para a disputa em algum time que vai disputar a Série A. Então o ouvinte está afirmando, mas não tenho essa informação com segurança, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Paulo César de Mauá. O Esporte Clube São Bernardo é tricolor. É preto, branco e azul. Tricolor. Tá aí, o São Bernardo é tricolor, hein? Tricolor. Se alguém falou alguma coisa diferente disso, errou, diria o Faustão. Errou! Dia 17. Cada dia um programa diferente. Tem a pizzaria do Faustão, tem a churrascaria do Faustão. Vai ter um dia onde ele vai colocar todos os talentos para disputar grana ou fama. Esse é o nome do quadro, Grana ou Fama. O cara vencedor do dia vai decidir se ele quer receber um prêmio em dinheiro ou então ele vai continuar se apresentando no programa. São artistas de rua do Brasil inteiro, artistas circenses, esses que ficam em praças fazendo atividades, ou então cantores de rua, artistas do Brasil inteiro. O programa vai ser legal demais. É segunda-feira, 20h30, na tela da Band. De segunda a sexta-feira, assista o Faustão na Band. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Aqui é Norton, centro da cidade. Como é que é? Hoje pagaram os funcionários lá da ponte? Não era hoje que ia ser pago o salário do pessoal? Um abraço a todos aí. Bom, Antônio Lupe está com a palavra
o Marco Eberlin havia dito que conversou com os funcionários, pediu até sexta-feira. Sexta-feira ainda vai até meia-noite, né? Não terminou a sexta-feira. Tem alguma informação sobre pagamento de salários, hein, Lupi? Tenho sim, Batista. A informação que eu recebi é que o salário dos funcionários estão sendo acertados aos poucos. Até hoje tudo deve ser regularizado. Existe aí questão de banco, questão burocrática, mas a informação que eu recebi, inclusive de alguns funcionários, é que até hoje a situação estaria resolvida. É claro, é até meia-noite e até sexta-feira. Se não todos hoje, na segunda-feira, praticamente todos os funcionários devem ter recebido e a gente confirma na semana que vem se isso aconteceu ou não. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, Tigrão. Eu sou seu fã, Tigrão. Adoro seus comentários. Me chamo Claudinei, sou aqui da Vila Carminha. Próximo aqui é o Santo Odila. Sou pontepretano, faz 40 anos já. Só para orientar vocês, a escolinha do Odirley, que são os garotos de 14 anos para frente, ele dá os treinos lá na ABB. Se vocês não sabem, tem garotos que se destacam muito. Inclusive tem garotos que já têm olheiros de fora, olheiros de São Paulo já atrás. Um dos destaques da escolinha, eu tenho meu sobrinho, é o Vitinho, eles chamam. Ele é um volante moderno, ele chega na frente bem, ele tem um bom passe, ele trabalha de cabeça erguida, ele passa bem a bola, ele joga de zagueiro também e é um grande destaque do time do Odirley. E ele já foi sondado por pessoas de São Paulo já, inclusive do São Paulo e de pessoas que levam garotos para a China. Então, cuidem bem da escolinha do Odirley, não deixe que nada aconteça, faça todas as coisas certas, porque vão dar bons frutos no futuro para a Ponte Preta. Ok? E só vai sair dessa situação com venda de jogadores. Isso não tem como negar, né? Então é isso. Tenho muito carinho com esses garotos. Se vocês tiverem um tempo, acho que é de quarta e sexta, lá na ABB, acho que é 3h30 da tarde, que são os treinos, tá? Se meu sobrinho realmente é um destaque, joga muita bola. Eu só não entendi se a escolinha do Odirley, lateral esquerdo, né? Vice-campeão paulista pela Ponte Preta, 81, contra o São Paulo. Não entendi se a escolinha tem alguma ligação com a Ponte. 77, viu, Batista? 77, né? 81 já era o Toninho Oliveira. É verdade, 77, muito obrigado, Tigrão, corrigindo a tempo. Time de 77, Odirley, lateral esquerdo. Você tem conhecimento, Tigrão, se tem alguma ligação da escolinha? É uma escolinha particular ou tem alguma ligação a escolinha do Odirley com a Associação Atlética Ponte Preta? Não, o Odirley teve um tempo que ele trabalhava lá na sede do Jardim Olina, no clube da Ponte, né? Do Jardim Olina, e aí a escolinha tinha ligações com a Ponte, era mantida pela Ponte. E o Odirley era funcionário da Ponte. Agora, essa da ABB, que deve ser do Odirley, com algum parceiro ou sozinho, não tem nada a ver com a Ponte, não. Bom, então a Ponte poderia dar uma olhada lá, né? O ouvinte falou aí com conhecimento de causa. Ele tem um parente, é filho, né? É filho que ele colocou aí. Filho dele que joga lá na escolinha. Então Batista, dá uma olhada lá, até agradeço o ouvinte de ter ele falou sobrinho dele. Sobrinho. Né? Sobrinho dele joga na escolinha. Então Batista, agradeço o ouvinte de ter feito a divulgação aqui da escolinha do Odirley, porque não tínhamos conhecimento da existência dessa escolinha. Ele está dizendo aí, acho que é toda quarta-feira, lá 3 da tarde, tem o treinamento, a Ponte poderia... O Marco Eberlin é um ouvinte assíduo, só quando ele não tem tempo. Antes tinha mais tempo, né? Antes que era presidente, agora ficou mais difícil, mas ele é ouvinte aqui da nossa emissora e poderia recomendar ao pessoal aí do Amador da Ponte dar uma olhada lá, porque o ouvinte disse aí que tem até time de São Paulo que já está observando lá jogadores da escolinha do Odirley. Então Batista, só faltava essa, né? O Odirley com grande identificação por ter jogado na Ponte, por ter defendido o brasão da macaca.
A escolinha em Campinas, aí vem time de São Paulo, cata o jogador, leva embora. Não tem cabimento, não entra na minha cabeça esse negócio. Maior lateral esquerdo da história da Ponte, um fenômeno, jogador espetacular, 5 ou 6 anos aí com a camisa da Ponte, depois foi para a Portuguesa, teve uma contusão muito grave de tendão de Aquiles e precipitou o encerramento de carreira do Odirley. Eu conversei uma vez com o mestre de cá sobre o time de 77, que foi o melhor da história, indiscutivelmente. E de cá me disse, não, realmente eu era o mais famoso, tinha o Vanderlei, campeão brasileiro em 70 com o Atlético Mineiro, Marco Aurélio gastando a bola, Oscar já indo para a seleção brasileira, Polozzi, Carlos, seleção brasileira. Mas o de cá, dentro da sua humildade, do seu conhecimento de futebol, me disse o seguinte, a gente tinha um timaço realmente, eu era o camisa 10, mas o jogador mais importante do time era o Odirley. Tanto é que numa armação sem precedentes na história do futebol brasileiro, o Odirley foi tirado da grande final de 13 de outubro de 1977, um jogo de meio de semana à noite, mas o segundo jogo, quando a Ponte ganhou de 2-1, virando para cima do Corinthians, o Corinthians abriu com Vaguinho, aí de cá empatou de falta e Rui Rei, da entrada da área, virou. Naquele jogo, inventaram um terceiro cartão amarelo para o Odirley, que era o terror. Era uma espécie de tormento na cabeça de Oswaldo Brandão, técnico do Corinthians. Ele não sabia como parar a jogada da Ponte pelo lado esquerdo com o Odirley de Caetuta. E aí, num lance sem nenhuma necessidade do cartão amarelo, o Odirley tomou o terceiro cartão amarelo e não jogou a grande final. Meio time, quase meio time era o Odirley. E aí, no início da partida, ainda para terminar o serviço sujo, Rui Rei foi expulso por Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Essa é a história. Eu não estou inventando, eu não estou escrevendo novela, estou apenas relatando a história. E chegou a hora, hein? Vamos ouvir aqui o que disse o Tigrão sobre Maxwell, jogador do Guarani, contratado quando ele foi contratado. Mas antes, olha aqui, bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. É você mesmo. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. E eu vou dar aqui agora alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com cafezinho expresso. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado das 11h30 até as 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar pelo WhatsApp 99114 6964. 99114 6964. É fácil, é rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bom, Júlio Nascimento, é agora ou nunca, hein, Júlio? É agora ou nunca. Eu acho que a opinião vai surpreender muita gente. Tô achando, hein, Batistão? O que será que Valdemir Gomes disse sobre Maxwell? Vamos ouvir. Claro que o jogador está sem atuar aí há um bom tempo, né? E eu acho que se encaixa muito bem. Pode fazer a beirada do lado direito, como pode, em determinados momentos, fazer por dentro. Excelente contratação. E eu acho que o Guarani está de parabéns, a sua diretoria. Acerta em cheio, ele tem tudo para ser um dos destaques. Para mim, vem com o status de reforço, efetivamente. Ih, Batistão! Aspas fortes.
Então, como eu falei ontem, isso daí é uma edição barata de quando eu estava falando do Regis. Eu estava falando do Regis e em nenhum momento eu falei o nome. Bota de novo aí para ver se eu falo Maxwell. Claro que o jogador está sem atuar aí há um bom tempo, né? Eu acho que se encaixa muito bem. Pode fazer a beirada do lado direito, como pode em determinados momentos fazer por dentro. Excelente contratação. E eu acho que o Guarani está de parabéns. A sua diretoria acerta em cheio. Ele tem tudo para ser um dos destaques. Para mim, vem com o status de reforço. Efetivamente. E em algum momento eu falei o nome Maxwell. Você então estava respondendo. Você estava respondendo uma pergunta sobre Maxwell, ué. Você respondeu a pergunta. Foi feita uma pergunta sobre o Maxwell e você deu essa resposta aí, ué. Mas eu falei Maxwell? Falei Maxwell? Não, mas porque eu tirei a minha voz. Mas eu posso trazer a gravação com a minha voz. E o Maxwell, Tigrão? Deus do céu. Como eu falei ontem que você é gato, você está tentando me pegar. Olha, muito legal isso daí. Aliás, que perfeição o áudio, hein? Acho que esse áudio aí eu fiz já pelo Skype aqui nessa instalação aqui do engenheiro Antônio Lupe. Muito bom o áudio. Eu devo ter falado sim, Júlio, estou enchendo o seu saco. Eu devo ter falado sim, o jogador veio credenciado. Ele tinha feito uma bela temporada pelo Cuiabá. Era jogador de confiança do Michel Alves. E o Guarani meteu logo um contrato de 2 anos, entendendo como nós entendemos na época, que era realmente uma possibilidade muito grande de êxito. Infelizmente, o jogador não deu liga, não rendeu em 2021, mas pode render em 2022 e aí todos nós nos salvaremos das labaredas do inferno. Ô, louco, não é pra tanto assim também, né? Pô, nós erramos e acertamos. E também eu vou te contar, pô, se não arriscar, a brincadeira não fica legal. E o jogador também não jogou nada, pô. Não fez nada. Ele foi ridículo no Guarani. Lá no Cuiabá, sim, ele arrebentou, mas no Guarani ele não jogou absolutamente nada. E vamos aos destaques finais. Agora na Rádio Bandeirantes, os destaques finais. Destaque final da Ponte Preta nesta sexta-feira, Antônio Lupe. Sexta-feira que a Ponte Preta se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no estádio de Matão, a Ponte Preta perdeu para o Fluminense pelo placar de 3-0 e disse adeus para a Copinha. Em relação ao time principal, a rescisão de contrato do atacante Luca com o Fluminense foi publicada no BID. Caminho livre para a Ponte Preta acertar com o jogador. O anúncio deve ser feito na segunda ou terça-feira. Luca também é aguardado nesse período na cidade de Campinas. E a Ponte aguarda o resultado dos exames de Covid-19 para saber se suspende ou não a pré-temporada na cidade de Itu. Destaque final do Guarani, diz aí Júlio Nascimento. Que vai para Sorocaba neste final de semana em processo de pré-temporada. E só respondendo um dos nossos ouvintes, o Lucas Venuto está sim treinando com o Guarani, ele que será o 9º reforço confirmado pela diretoria. Outros jogadores serão anunciados no final de semana, no mais tardar no início da próxima semana. E só uma observação, Batistão, legal que o Tigrão entrou na brincadeira, mas eu tenho uma boa e uma má notícia para ele. A boa notícia é que não era sobre o Maxwell que ele estava falando nesse áudio, não. Era de fato sobre outro jogador. A má notícia é que o outro jogador era o Júnior Todinho, que também não foi bem. Abraço, Batistão. Ele arriscou Regis, né? Ele já foi no melhor. Mas ele estava falando do Todinho, mas beleza, valeu aí a brincadeira, né? O espírito brincalhão do Júlio Nascimento. Mas até que vale a mesma coisa, porque o Júnior Todinho também foi uma piada, hein? Não jogou absolutamente nada. Bom, vamos lá, Tigrão. O seu destaque final, diz aí, Tigrão. Mandar um grande abraço pro nosso ouvinte Cláudio, que falou aí, não consegui guardar aqui o sobrenome, falou aí da escolinha do Odirley, lá na ABB. Um abraço para ele, da Vila Carminha. Vila Carminha, Batista.
é na região do Jardim Santo Odila, que um dia viu despertar para o mundo do futebol um fenômeno chamado Oscar Salles Bueno Filho, Odicá. Boa noite. Boa noite, olha que legal, hein? Uma audiência pulverizada, a cidade inteira. É claro que isso aqui é uma amostra, né? Porque não dá para a gente colocar todas as mensagens. Mas é uma amostra real de como a audiência da Rádio Bandeirantes é pulverizada. Vamos lá, CH, por favor, o seu destaque final no programa desta sexta-feira. Estou acompanhando aqui, por enquanto, a eliminação do Grêmio, que vai perdendo na Copinha para o Novo Horizontino 2-1, Grêmio, que é um grande desta competição. Um grande abraço, Batista, obrigado pelo carinho de todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, nós estamos finalizando o programa, agora 19 horas vai entrar a Voz do Brasil, depois todo o segundo tempo, Copa São Paulo. A Ferroviária é o adversário do Santos e depois, na sequência, 21 horas e 30 minutos, tem São Paulo, tem Copa São Paulo com Corinthians e Resende com o Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro. Portanto, daqui a pouco Pedro Martelli com o segundo tempo de Ferroviária e Santos e depois, mais tarde, tem Rogério Assis aí com o jogo inteiro de Corinthians e Resende. Valeu, gente, grande abraço, ótimo final de semana para você. Tchau! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7. Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. E vamos ao destaque do dia: internet de alta velocidade para moradores da região norte. Começa a instalação de cabos submersos no Rio Amazonas, a Infovia 00. E presidente Jair Bolsonaro afirma que a estrutura vai